Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa like, compartilhe o canal. Isso que vocês estão vendo aqui está sendo chamado de Portal do Céu. Ele apareceu entre a Polônia e a Eslováquia. Ele também é chamado de Glória. É bem raríssimo. Também é chamado de espectro Brocken, mas esse espectro Brocken ele é um fenômeno que acontece, ele é muito raro e é quando o sol brilha por trás de um observador que está numa altitude elevada, projetando sua sombra sobre uma camada de névoa ou nuvens logo abaixo. A luz solar, ao interagir com as gotículas de água suspensas, sofre difração e cria um halo multicolorido chamado tecnicamente de glória, que envolve a silhueta projetada. Só que fisicamente ele é raro, mas ele não acontece tão nítido como foi esse daí. É um alinhamento tão preciso que a ciência não explica esse portal que foi aberto no céu ou portal da glória. Outro acontecimento inexplicável foi um suposto OVNI que persegue um avião dos Estados Unidos com um design inovador, né? Como você está vendo aí, ele é um retângulo. Não se sabe como ele continuou perseguindo o avião bem assim na traseira, e aí o piloto gravou e achou aquilo inexplicável, principalmente pelo formato. Esse OVNI, entre aspas, é, os cientistas descartaram ser drones ou balões meteorológicos, classificando como impressionante e bizarro. O controle de tráfego aéreo admitiu desconhecer a natureza da aparição. A tensão do momento foi quebrada pelo tom de bem-humorado, que falou: nossa, o piloto, que algo assustador é esse. Isso aconteceu em Rhode Island, nos Estados Unidos, onde acontecem fenômenos semelhantes. Para você ter ideia, foi registrado 1.022 avistamentos de OVNIs entre maio de 2018 e agosto de 2025. Ou seja, esses OVNIs estão cada dia mais comum em uma quantidade extrema, né? 1.022 é muito. E eles não são drones e nem balões meteorológicos. E Kiev sinalizou que a Ucrânia e os Estados Unidos finalizaram o plano de paz e agora só aguardam a resposta russa ao conflito para encerrar a guerra de vez. Então, falando de Israel, Israel torna-se o primeiro país a reconhecer oficialmente a Somalilândia. Não sei se você sabe, mas Somalilândia é uma parte da Somália que quer se tornar independente e é a região que Netanyahu e o Trump querem criar um novo Estado palestino. Então, Israel foi o primeiro país a reconhecer, porque também existe esse interesse da Somalilândia se tornar a Palestina. Eles estão querendo enviar 2 milhões de palestinos para lá. Não sei se vai conseguir, se não vai, mas é uma opção de Estado palestino. E com tantas guerras acontecendo no mundo e todas elas os Estados Unidos mete a colher, eles resolveram restaurar o papel dos capelões como pilar espiritual das forças militares. Agora, dentro de todas as forças militares, vai ser chamado, né, a essa força espiritual para entrar nos combates. Eu já falei aqui no canal, quando Israel enfrentou Gaza, dizem que eles levaram uma relíquia da arca e que essa relíquia, essa cópia, ela também tinha alguns poderes sobrenaturais.
Quando Israel atacou o Irã, as forças armadas do Irã falaram que Israel usou forças ocultas que não são explicáveis para ir contra o Irã. Então, os Estados Unidos também entenderam que dentro de uma guerra física também existe uma guerra espiritual, e agora eles vão reforçar o exército deles com esses capelões que serão um pilar das Forças Armadas Americanas. Haverá uma mudança cultural de cima para baixo, colocando o bem espiritual no mesmo patamar da saúde mental e física, como um primeiro passo para criar um ambiente de apoio para nossos guerreiros e suas armas. Vamos restaurar a posição de destaque dos capelões como âncoras morais para nossas forças de combate, declarou Hessek. Esse é um chamado nobre e sagrado, mas isso só funciona se nossos pastores tiverem de fato liberdade de guiar e cuidar de seu rebanho com ousadia. Então, vai ter os Estados Unidos começar a usar a força espiritual, né, nas Forças Armadas. Para corrigir esses problemas, o secretário de Guerra informou que está eliminando o guia de aptidão espiritual do Exército em mais de 100 páginas. Deus é mencionado apenas uma vez, só isso. Os sentimentos são mencionados 11 vezes e a ludicidade, seja lá o que isso significa, é mencionada 9 vezes. Não há nenhuma menção à virtude, relatou Hess. O guia se baseia em conceitos da nova era, afirmando que o espírito de soldado consiste em consciência, criatividade e conexão. O próprio guia afirma que cerca de 80% dos militares são religiosos, mas ironicamente alinha nossos combates de fé ao promover o humanismo secular. Para você ver que como as coisas espirituais se alinham com as físicas. Agora eles mandaram para o Trump uma mensagem de ar de um refém falecido, que ele fala assim: termine o que você começou. Então a IA está usando, lógico, ressuscitando falecidos e colocando como se eles estivessem vivos e mandando mensagens. Então eles usaram o IA para esse ex-refém que faleceu, para mandando para o Trump para ele terminar o que ele começou. Parece que ainda existe um refém que ainda não foi, o corpo não foi devolvido, e existe essa pressão desta família para que esse corpo seja devolvido como parte do acordo lá de Gaza. Encerrando, os Estados Unidos anunciou que as Forças Armadas dos Estados Unidos construirão navios de guerra chamados de Classe Trump, os maiores já criados, e serão batizados em sua homenagem. O que chama a atenção é que o Trump está colocando tudo em seu nome, em sua homenagem, se eternizando e tirando nomes de alguns políticos e acrescentando o seu para coisas que foram feitas até antes dele, como algum departamento de criações de outros governos. Então é isso, que Deus abençoe vocês.